Fala galera, belezinha? Bom, no último final de semana a bola enfim voltou a rolar nos campeonatos estaduais. Mas tão logo começou o Paulistão 2017, vieram também as polêmicas. Como no pênalti que resultou no gol da vitória do Corinthians sobre o São Bento. Mas será que o Corinthians é realmente favorecido? Não sei, confere aí. Mas antes de começar o vídeo, já deixa aquele like maroto aqui embaixo, marca seu amigo, sua amiga que curte o tema e não esquece de se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. Sem falar também que você tem que curtir a página lá no Facebook, que tem novidade todo dia. Bom, como eu ia dizendo, o Timão estreou com vitória no Paulistão desse ano. Só que o triunfo por 1 a 0 sobre o São Bento foi alvo de muitas críticas. Isso porque o pênalti que resultou no gol do Jô foi um tanto quanto polêmico. Por conta disso, eu decidi separar outras 5 vezes em que pênaltis polêmicos ajudaram o Corinthians a vencer. Bora conferir. E o primeiro dos escolhidos aconteceu lá em 2010, envolvendo esse carinha aqui, ó, na 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo contra o Cruzeiro tinha a cara de decisão, afinal as duas equipes estavam empatadas com 60 pontos, um a menos que o líder Fluminense. E olha que o jogo tava tenso, com um empate sem gols persistindo até os minutos finais, até que aos 43 minutos do segundo tempo, Ronaldo assegurou a festa da torcida no Pacaembu com um pênalti muito controverso. O árbitro marca pênalti! De pé direito, Ronaldo correu, bateu! Gol! Com a vitória por 1 a 0 e o tropeço do rival carioca, o Timão assumiu a liderança naquela rodada. Só que no final o campeonato terminou mesmo com o Fluminense campeão e o Corinthians ficou apenas na 3ª colocação. E o Cruzeiro acabou terminando na vice-colocação. Já o segundo aconteceu 3 aninhos depois, num domingo de Páscoa, envolvendo ele, ó, Alexandre Pato, em rodada importante do Campeonato Paulista de 2013. São Paulo e Corinthians faziam um clássico muito disputado no Morumbi, e a partida estava empatada em 1 a 1, até que o atacante alvinegro aproveitou uma bobeira da zaga adversária. Pato foi mais rápido que Rogério Ceni, tirou a bola do goleiro e acabou sofrendo um pênalti, que causou muita discussão entre os jogadores. Até o especialista de arbitragem e ex-árbitro Leonardo Gaciba foi contra a marcação. É uma jogada perigosa e o Rogério também ia chutar o ar, ia chutar o vento. O Rogério acaba chutando o Pato, mas para mim não houve falta. Eu sinceramente não marcaria esse tipo de penalidade. Porque não há uma infração faltosa do jogador do Corinthians, simplesmente foi um pouco mais rápido. Acaba o Rogério chutando a parte da sola da chuteira do jogador. Mas o estrago já estava feito e o Corinthians virou o jogo. Com a vitória, o Timão subiu para a 4ª colocação com 29 pontos, enquanto o São Paulo permaneceu na liderança com 35. Mas ao término da competição, o Corinthians foi o grande campeão, batendo o Santos na final. Quis o destino que o tricolor caísse para o Corinthians na semifinal, justamente nos pênaltis. Depois, a competição até mudou, mas o ano continuou o mesmo e a polêmica também. No Brasileirão de 2013, o Corinthians não começou muito bem, mas brigava na parte de cima da tabela quando recebeu Curitiba no estádio do Pacaembu. E após longos minutos de um futebol bem mais ou menos, o minuto 43 da etapa final fez o torcedor relembrar aquele de Ronaldo em 2010, já que outro pênalti polêmico foi assinalado. Dessa vez sobre Danilo, após choque com Lucas Claro dentro da área. O juiz marca pênalti! O juiz marca pênalti! Na cobrança, Guerreiro deslocou o goleiro Vanderlei e garantiu os suados 3 pontos para o time da casa. Gol do Corinthians! Com o triunfo, o Timão até entrou no G4, só que não durou muito não. Ao término da competição, amargou a singela 10ª colocação, com 50 pontos, 26 a menos que o campeão Cruzeiro. O Coxa terminou o Brasileirão daquele ano uma posição abaixo dos paulistas, com 2 pontos a menos. 2 anos depois, a polêmica voltou a encontrar o Corinthians, dessa vez na nova Arena do Timão. A partida em questão, que era válida pela penúltima rodada do primeiro turno do Brasileirão de 2015, era contra o Sport.
E olha que ela foi bastante movimentada. Primeiro o Corinthians abriu o placar, depois o Sport foi lá e empatou. Aí o Alvinegro abriu 3-1. Aí os pernambucanos foram lá e empataram de novo. E tudo indicava que o duelo terminaria empatado, até que aos 40 minutos, após cruzamento de Guilherme Arana, a bola raspou no braço direito de Richelli e o árbitro Luiz Flávio de Oliveira marcou a penalidade. O árbitro tá dando pênalti! Depois de muita reclamação, Jadson foi para a cobrança e deu a vitória aos mandantes. Depois do apito final, o Timão assumiu pela primeira vez a liderança da competição, ultrapassando o Atlético Mineiro. E ao final da competição foi justamente o time paulista que acabou como campeão, somando 81 pontos, 22 a mais que o rival mineiro. O Sport, por sua vez, bateu na trave da Libertadores, ficando em sexto com 59 pontos, 3 a menos que o São Paulo. Por fim, e mais recentemente, a Arena Corinthians voltou a presenciar um pênalti bastante polêmico, que rendeu mais uma vitória para o time da casa. A 36ª rodada do Brasileirão do ano passado marcou um encontro entre Corinthians e Internacional. Um lutava pela vaga na Libertadores desse ano, já o outro queria sair desesperadamente da zona de rebaixamento. E essa foi talvez uma das vitórias mais saboreadas pela torcida paulista. A partida estava chata e monótona, sem grande chance de perigo para nenhuma das duas equipes. Até que no início da etapa final, em um lance muito parecido com o de Ronaldo em 2010, o árbitro Rodolfo Toschi Marques marcou o pênalti de Hernando em Ângel Romero, após dividida pelo alto. Com o gol de pênalti convertido por Marlone, o Timão complicou ainda mais a situação do Colorado. E a vingança de 2007 rendeu 3 importantes pontos para o Corinthians na briga pela Libertadores. Só que no fim não adiantou, já que a equipe terminou na 7ª colocação. Já o Internacional acabou na 17ª colocação com 43 pontos, 2 a menos que o Vitória, e acabou rebaixado para a Série B. Só um esclarecimento, é claro que erros acontecem, tendo em vista os recentes erros a favor do Botafogo e contra o Barcelona. Aliás, o nível da arbitragem brasileira é bem abaixo do esperado, na real o nível da arbitragem em geral. Mas como hoje o assunto era o Corinthians, o vídeo foi especialmente sobre ele, mas não é perseguição. Bom galera, por hoje é isso, espero que vocês tenham gostado, e como é de praxe eu vou deixar no final os 2 últimos vídeos postados pelo canal. Na semana que vem eu tô de volta.